Seja bem-vindo, comandante. Mais uma aula da jornada da semente ao fruto. E agora vamos virar mais uma chave. Então, a chave 16, hoje, delegação versus orgulho. E aí, meu amigo comandante, você é uma pessoa que delega? Ou você é uma pessoa que prefere manter as coisas sob controle aí? Então, para começar a falar dessa chave, que ela é um acesso à prosperidade e à riqueza, você vai entender por quê quando você conseguir virar ela. A gente começa dizendo o seguinte, que quem não delega é inseguro. Isso é uma afirmação e que pode bater e pegar pesado para algumas pessoas aí, mas eu lamento informar, comandante, que se você não aceita isso e você é uma pessoa que não delega, isso faz parte de algum processo que você tem que resolver. Então, sim, o fato de você não conseguir delegar uma série de tarefas aí, ou que seja uma única tarefa, é fruto de algum nível de insegurança que você está passando aí no seu processo. E quem não delega, por consequência, acaba ficando sobrecarregado. Então, por mais que os resultados sejam muito bons, né? E aí tem aquela máxima de quem quer fazer bem feito, faz. Se você quiser fazer bem feito, faça você mesmo, né? E por mais que isso possa parecer uma verdade, ela é uma verdade parcial. Porque se você se mantém nessa postura, você está comprometendo todo o seu tempo, que é justamente o seu ativo mais precioso, em fazer uma coisa que talvez, né, talvez não, a gente pode falar com certeza, se fosse passado da forma correta, você poderia colocar outra pessoa para fazer. E aí a gente vai falar disso então. Quem não delega não consegue prosperar. Isso é um fato, porque você acaba limitando, né, os seus resultados ao máximo de tarefas que só você consegue fazer. Então, quando você está fazendo tudo aquilo que o seu tempo permite e não é possível fazer nada mais, e você não consegue delegar, a tua prosperidade ela para aí. A tua riqueza ela vai parar aí. Ou seja, você achou um teto. Então, é muito sábio você pensar em formas de virar essa chave, e é para isso que a gente está aqui nessa aula, para justamente ajudar a acontecer isso. Então, quando você fala em delegar, uma forma de você interpretar, ou vamos dizer assim, internalizar isso de uma maneira mais fácil, é entender que quando você delega, você está praticando um ato de amor. E é um amor com relação a si mesmo, né? Porque você vai justamente possibilitar que você tenha mais tempo, né? Mais possibilidades de se desenvolver. Então, o grande lance com relação a delegar é que para você conseguir delegar é preciso que haja um laço de confiança. E aí a confiança tem que ser em si mesmo, ou seja, você tem que se considerar capaz não só de realizar esse ato, né, mas também de confiar, né, encontrar outra pessoa aonde que você consiga confiar, vamos colocar dessa forma. Mas a confiança, ela é um laço que ele não nasce pronto. Então, faz parte do processo de conseguir delegar ou desenvolver, né, essa atividade, você encontrar as pessoas certas, colocar nos lugares certos. E aí sim você desenvolver um laço de confiança. E não significa que a primeira pessoa que pode parecer a melhor que você colocou ali vai funcionar nesse processo. Então é um processo de tentativa e erro. O grande lance é que se você justificar para mim ou para você mesmo, que é pior, que não vale a pena investir esse tempo, porque você vai precisar efetuar um treinamento 1000 vezes para conseguir achar alguém, pensa no outro lado,
que se você não encontrar ninguém, você vai ter que fazer 1 milhão de vezes. E tudo aquilo que você vai deixar de fazer, né? As possibilidades que você vai deixar para trás simplesmente porque você não tentou 1000 vezes resolver essa questão. Então, sim, delegar é um processo que tem que ser construído e traz muitas vantagens. A gente vai falar aqui. E se você quiser pensar numa definição, delegar é literalmente pedir ajuda e compartilhar o mérito dos resultados. E aí é que a gente encontra as principais barreiras, né? Porque a principal dificuldade, né, de delegar, ou a gente pode falar as duas principais, é porque o processo de delegar passa por uma questão de ciúmes e de orgulho, né? Então, isso tudo tem a ver com aquela insegurança que foi a primeira afirmação que a gente fez. Ciúmes por quê, comandante? Porque muitas vezes é alguma coisa, algum processo que você desenvolveu, né? E existe um sentimento de posse, como se alguém fosse treinado para resolver, né? Ou para ter aquela atividade e isso fosse embora com essa pessoa. E aí eu te digo, sim, isso pode acontecer, mas o resultado não está nesse processo, está num conjunto da obra. Então, vale a pena sim você vencer os ciúmes, né? Para conseguir passar adiante, deixar esses processos que são manuais para alguém que possa assumir isso da forma como você precisa para te liberar disso. E obviamente pelo orgulho, por quê? Porque esses processos importantes que às vezes a gente quer segurar, eles trazem um resultado importante. Então, justamente passando pelo ego de assumir que aquilo é só seu. E aí sim, né, falando diretamente, quais são as vantagens de você aprender a delegação? Primeira vantagem, né, de muitas, gerar talentos. Então, se você está treinando alguém para fazer algo muito importante, você está desenvolvendo o talento e as habilidades dessa pessoa. E talvez você não pense nesse momento, mas vale a pena, que é, com isso você pode desenvolver aí possibilidade de novos negócios, porque se você está treinando alguém para fazer uma coisa importante, essa pessoa pode ter ideias, pode ter aí projetos que venham a acontecer e com certeza ela já está levando o peso do gatilho da reciprocidade. Então, se você passou uma responsabilidade grande, ela vai querer dividir outros méritos com você. E com isso podem aparecer novos sócios. E é importante, comandante, você pensar o seguinte: como é uma forma mais fácil de você evoluir dentro da jornada da prosperidade? É você dividindo essa prosperidade com os outros. Ou seja, para você ficar multimilionário, o modo mais fácil é você ter vários sócios milionários. E isso passa por essa geração de confiança. A gente vai evoluindo aqui, né? Com isso, você consegue otimizar o seu tempo. E aí é o fator mais importante de você delegar. Por quê? O seu tempo é o ativo mais precioso. Com ele você vai poder direcionar esforços para aquilo que pode te gerar mais riqueza, mais prosperidade, mais transbordo. Essa é a otimização de tempo, vamos dizer assim, valiosa, né? Que te traz mais resultados. E aí você consegue desenvolver novas habilidades e pensar em novos negócios e a coisa vai evoluindo, novas fontes de riqueza, né? Novas possibilidades de você literalmente trabalhar em prol do reino. E lembra que quando você foca no reino, todas as suas necessidades vão ser supridas. Isso é uma promessa divina. Então, para deixar uma forma, né, uma fórmula, vamos falar assim, para ajudar você a aprender a delegar, se isso é uma dificuldade que você tem, se esse é um processo que você ainda não conseguiu ingressar firmemente e pode ser uma barreira hoje muito forte no seu negócio, tem 5 passos aqui para você seguir. Então, falando pertinho aqui de você, passo número 1, você vai transferir essa atividade para aquela pessoa que você selecionou e que você julga capaz de assumir isso. Passo número 2, você vai checar se a pessoa entendeu exatamente o que ela tem que fazer. Então, é literalmente perguntar para ela, né, se o aprendizado, se ela entendeu aquilo ali. Passo número 3, você pede para ela repetir para você
o processo. É como se ela fosse delegar para alguém. Então, você pede para ela repetir. Isso é o double check no processo. Passo número 4, que é o passo mais importante. Você tem que pedir um prazo para que ela defina quanto tempo e quanta energia ela vai empregar para resolver isso. E por que a gente diz que definir um prazo e essa pessoa que está recebendo a incumbência, aí, né, a responsabilidade, ela tem que definir por quê? Porque você já sabe quanto tempo precisa. Obviamente que você sabe que uma pessoa em treinamento ou quem está começando não vai resolver da mesma forma que você. Mas você também consegue saber se ela pode estar te dando um prazo que é impossível de ser cumprido, né? Porque ela quer se sobressair, porque ela quer chamar atenção. Então, o prazo é quase como se fosse a validação de que essa pessoa é capaz de assumir essa tarefa. E por último, você vai fazer o follow-up, que é nada mais do que acompanhar esse processo. Então, à medida que as pessoas assumem essa responsabilidade e vão evoluindo no processo, você está livre, você vai ficando cada vez mais tranquilo para poder pensar em novas situações. Então, eu acho que são a principal conversa a respeito de delegar e por que trocar o orgulho pela delegação, né? É isso que a gente acabou de falar. Então, eu quero que você, meu amigo comandante, vou até voltar aqui, ó. Printa essas duas telas, que foi o resumo, tela 1 e tela 2 do que a gente conversou. E aí, junto com você aqui, ó, vamos falar da experiência de hoje para você realmente aprender isso. A primeira coisa que você vai fazer é uma única experiência, mas ela é em etapas, né? Ela é mais complexa, justamente por conta de todos esses passos que você tem que fazer. Então lá, você vai fazer uma lista com as atividades da sua rotina e você vai escolher pessoas para delegar essas atividades. Então, obviamente, são coisas que você vem fazendo, isso toma o seu tempo, isso é um teto para o seu desenvolvimento pessoal e do seu negócio, enfim, né? E você vai escolher as pessoas. Então, já seleciona as 5 atividades do seu dia que você vai trabalhar para delegar para alguém. E aí, essas atividades elas podem ser atividades do trabalho, de casa, de qualquer outra rotina. De repente, pode ser um hobby que você tem, você perde muito tempo para fazer alguma coisa. Então, aprenda a praticar essa atividade de delegar. E aí você pega os 5 passos que a gente acabou de falar, que foram printados aí na outra tela, e com isso você está pronto para descobrir uma nova possibilidade de crescimento na sua vida, seja ela profissional, seja ela pessoal, né? Por quê? Porque justamente dentro dessa jornada que a gente está vivendo, a gente falou da sabedoria, que é a semente, a gente está ativando a prosperidade, que é a árvore, a gente está fazendo ela crescer, e quando a gente fala de delegar, é justamente você alimentar, né, as raízes dessa árvore e poder fazer com que ela cresça firme e forte, e você está no caminho certo para chegar na riqueza, que é o fruto, e aí sim desfrutar, né, e atingir todos os propósitos que você veio cumprir aí nessa missão na Terra. Estamos conversados, meu amigo comandante? Então, mais uma vez, ficam aí as redes do Aprendiz da Prosperidade para você anotar. Vai se inscrevendo lá que tem conteúdos muito legais que estão sendo preparados para você interagir também no Instagram. E a gente se vê no próximo conteúdo. Importante, virou a chave aí? Virou agora. E a gente se vê no próximo conteúdo. Amanhã a gente está aqui de volta com a chave 17. Comandante, mais uma vez, vai cuidar da sua vida. Fui.